Boa noite a todos. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o último capítulo. E é um capítulo que pouca gente conhece. Vocês já ouviram falar do capítulo 28? Vocês conhecem a coletânea de preces espíritas? Quem não conhece? Já leu, mas não lembra. Faz muito tempo. Tá tudo certo. O que eu vou tentar fazer aqui hoje com vocês, conforme o nosso tempo permita, é apresentar alguns aspectos desse capítulo, fazer algumas reflexões, mencionar algumas citações dos livros que a gente usa e, se a gente tiver tempo, vou comentar sobre o Pai Nosso. Para fazer isso, eu vou usar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Bíblia de Estudos eu uso a de Jerusalém, o livro Taça de Luz de Emmanuel, os estudos que a Federação Espírita do Brasil fez a esse respeito, e eu vou fazer a citação de um padre católico francês chamado Pierre Lenhart. Como eu estava falando para vocês, a coletânea de preces espíritas é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E tanto a introdução quanto a coletânea de preces espíritas não tem a ver com os outros 27 capítulos, que é do 1 ao 27, que tratam dos ensinamentos morais que Jesus trouxe para a gente. Então, quando a gente está aqui vendo os capítulos 1 a 27, a gente está aprendendo o que Jesus deixou de legado a respeito do desenvolvimento moral que a gente tem que ter ou pode ter. O primeiro capítulo, que é a introdução, ele fala de como que se desenvolveu a teoria ou o conhecimento cristão antes da vinda de Jesus. E o Coletânea de Preces é um bônus, é como se fosse um bônus que Kardec deu pra gente. Mas se esses dois são os dois menos estudados, e a gente vai falar agora sobre o capítulo 28, por que concluir o estudo dos ensinamentos morais de Jesus com coletâneas de preces? O que tem a ver uma coisa com a outra? É aqui que entra a citação do padre católico que eu falei para vocês. Esse padre Pierre Lenhart, que é francês, ele é considerado a maior autoridade em judaísmo que existe no Ocidente. E o judaísmo é uma religião muito difícil de você entender qual é o fundamento dela. Porque ela tem tantas vertentes, tantas entradas de informação importantes que é difícil definir uma. E esse padre, ele diz o seguinte: para entender o judaísmo, você precisa entender as orações, porque a gente ora conforme a gente crê. Então, para você entender a crença do judaísmo, você precisa entender as preces. Aí eu pensei em Kardec. Foi isso que Kardec fez. Então, eu vou tentar mostrar para vocês 4 aspectos, como eu entendo, do capítulo 28, da coletânea de preces. O aspecto do encerramento do capítulo, do livro, o aspecto da orientação que ele dá, o aspecto da organização que ele permite e o aspecto da preparação que ele faz. Primeiro aspecto. As preces encerram o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é ser espírita? Se a gente estudou o livro inteiro, leu todos os aspectos morais, entendeu a sua origem e está agora no encerramento, o que é ser espírita? Não tem resposta certa, mas eu queria ouvir uma resposta. O que é ser espírita? Ser espírita é acreditar em reencarnação, é acreditar que a gente pode se comunicar com os espíritos,
que mais? Buscar se melhorar. E o que é buscar se melhorar? Reforma íntima. Como é que eu faço a reforma íntima? Como é que eu busco melhorar? Eu busco os ensinamentos morais de Jesus, não é assim? Então, eu tento seguir os evangelhos. Então, se ele faz o encerramento, vamos fazer uma revisão. Só para lembrar, o que a gente viu? Toda semana a gente está falando aqui sobre um evangelho diferente. Chegamos no capítulo 28, então a gente já passou por 27. Vamos fazer uma revisão, porque ele encerra. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Sobre o que fala? Fala sobre a norma antiga, a lei de Moisés, à luz da nova era, da vinda de Jesus. É Jesus dizendo, olha, tudo bem, aquilo que vocês entenderam, deixa eu explicar diferente para vocês. E aí ele explica. Meu reino não é desse mundo, capítulo 2. Sobre o que fala? Sobre o que nos aguarda depois daqui. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O quanto nos aguarda? As possibilidades que existem depois daqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala sobre a reencarnação, uma pedra fundamental do Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Fala das causas dos sofrimentos e a sua relação com a justiça divina. A gente não está aqui para sofrer por acaso. Tem um porquê das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6. O Cristo Consolador. É a promessa do Cristo, o Espírito de verdade e o Espiritismo nas nossas vidas. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. É uma reflexão sobre a humildade. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Fala sobre a purificação dos pensamentos, das atitudes e a sinceridade de intenções. Percebem os ensinamentos morais? Estão conseguindo? Capítulo 9. Bem-aventurados os dóceis e pacíficos. Fala da mansidão, fala da paciência e da moderação. Fala de deixar para trás os instintos animais. Que a gente estava lá faz pouco tempo. Precisamos abandonar isso e seguir adiante agora. Bem-aventurados os misericordiosos. Fala do perdão, da misericórdia. Na nossa relação com o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fala do amor e a igualdade na nossa relação com os próximos, com a humanidade. Amai os vossos inimigos. Bom, se eu já entendi tudo isso, então agora eu posso entender que é para todos. Não é só para quem eu gosto. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fala da verdadeira caridade. Caridade de verdade. Não caridade por ostentação ou por praticidade, por vaidade, para me enaltecer. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. São os principais vínculos, os principais laços consanguíneos. Por que tem isso? Como funciona? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É o princípio fundamental do nosso desenvolvimento. Assim, se eu fizer tudo aquilo menos isso, dá certo? Não, precisa fazer isso aqui. Só que para fazer isso aqui precisa fazer todo o resto. E ele explica isso, a gente entende isso. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. É a sedução material a qual a gente está exposta todo dia e as influências ou os efeitos que isso tem na espiritualidade. Sede perfeitos. É entender que nós estamos no mundo relativo e não no mundo absoluto. Então, o que é a perfeição no mundo relativo? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Fala do chamado ao coletivo versus as escolhas que são individuais. A fé transporta montanhas. Fala da verdadeira fé e da ação no mundo.
Os trabalhadores da última hora fala da ação do mundo nesse momento de transformação. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21. Fala das características desses pretensos enviados a Deus. Que estão aqui para confundir mesmo, faz parte do processo. A gente precisa entender e reconhecer. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Fala da lei do homem versus a lei de Deus. Estranha moral. Explica as controvérsias da nossa compreensão sobre o que Jesus disse ou fez. Capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire. Fala da revelação das verdades ou dos atos e fatos de Jesus feitas em pequenas doses, de acordo com a possibilidade de compreensão de cada um. Não uma grande luz que ilumina tudo ao mesmo tempo, que ofusca, que cega, mas sim em doses homeopáticas, para que cada um consiga assimilar no seu tempo. Buscai e achareis. Fala da busca ativa e perseverante pelo conhecimento e pelo auxílio espiritual. Dai de graça o que de graça recebestes. Se eu recebi um dom de Deus, qual é a maneira certa de compartilhar esse dom que eu recebi? E no capítulo 27, pedi e obtereis, que fala o valor, a qualidade e a força da prece. Fechamos os 27 ensinamentos morais. Aí vem o 28. Olha o 27. O valor, a qualidade e a força da prece. Aí vem o 28 e é uma coletânea de preces. Aquele padre, ele diz que a gente ora conforme a gente crê. Olha, depois de estudar tudo isso aqui, de entender e de tentar aplicar isso nas nossas vidas, por que Kardec colocaria uma coletânea de preces na sequência? Para fazer uma síntese da doutrina espírita. Se eu não ler os 27 capítulos, se eu não ler a origem, que é a introdução, e for direto para as preces, e praticar essas preces, eu estou praticando o espiritismo. E já já a gente vai ver quais são essas preces. E vocês vão entender por quê. Porque as preces estão organizadas. Bom, eu chego lá já. Segundo aspecto desse capítulo, ele orienta. Como ele orienta? Como é que eu oro? Como é que eu faço prece? Eu dou importância para a forma ou para a essência? Eu dou importância para os meus pensamentos na oração ou na palavra, conforme eu oro? Eu tento fazer isso de uma forma formal, praticamente erudita, ou eu converso com a divindade, com meu anjo da guarda, com Deus, com Jesus, como eu converso com um amigo? Eu faço isso de forma intencional, eu marco hora, eu faço, ou eu faço espontaneamente a qualquer momento, conforme eu sinta? Eu faço de forma frequente ou faço esporadicamente? Eu faço uma oração longa, porque é assim que eu sinto que tem que ser, ou eu faço uma curtinha mesmo e já deu. Era isso que eu precisava. Olha a diversidade de formas que a gente pode adotar. Não tem resposta certa aqui, viu, gente? Todas elas podem ser feitas. Mas quando Kardec traz a ordenação das preces, ele faz a gente pensar numa parábola. É a história do fariseu e do publicano. Vocês lembram dessa história? Está lá no templo um fariseu, que era um doutor da lei, em cima de um caixote, falando palavras lindas, fazendo uma oração, uma ode a Deus, no meio do povo. Um pouco mais recolhido, lá no canto, estava um publicano. O publicano era aquele que cobrava os impostos, né? Ambos topo das castas.
riquíssimos. Tanto os fariseus eram riquíssimos, quanto os publicanos eram riquíssimos. Né? Então, eles estavam lá em cima, no topo. O publicano não era agradável ao povo, porque era quem ia cobrar dinheiro. O fariseu era quem dizia o que precisava ser feito para você ser aceito por Deus. E aí o fariseu estava lá, orando, aos brados, porque Deus, porque a luz, porque a conexão. E o publicano lá no cantinho, quieto, orando, resignado, arrependido, falando por quê, mas olha Jesus, olha Deus. Jesus não, né? Olha Deus. Arrependido, resignado. Quem deles é que estava fazendo a conexão real? Real. Difícil saber. Talvez o publicano. Mas aí a gente recorre a quem sabe. Emmanuel sabe. E aí eu fui buscar isso lá no livro Taças de Luz. E olha o que ele diz. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo. Entendendo-se que desejar é função de todos. Enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Então tem uma dica aqui do porquê que Kardec teria feito isso. Primeiro, porque é um serviço. Segundo, porque é difícil você conseguir fazer do jeito certo. E Kardec era um didata, né? Ele era um professor. Ele explicava as coisas, ele entendia, ele esmiuçava e traduzia para as pessoas. Então ele está dando as dicas de como fazer oração da melhor maneira possível. Ele fala sobre como pedir, o que pedir. Ele fala de ter uma comunhão íntima com Deus. E ele traduz o Evangelho para que a gente possa vivenciar o Evangelho. De que forma? Orando. Dessa maneira a gente tem uma síntese da doutrina espírita e a gente tem uma exposição feita por Kardec com didática e sensibilidade de quem ora. Kardec mostra com isso que ele mesmo orava. Por isso ele sabe explicar com tanta didática da forma como ele explicou. Terceiro aspecto, ele organiza. Como é que ele organiza? Capítulo, tópico por tópico dentro do capítulo. Então eu vou passar esses tópicos com vocês. O capítulo 28 ele é composto desses 6 tópicos. Preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos outros, preces por aqueles que não estão mais na Terra, preces pelos doentes e obsidiados e o Evangelho no lar. Dentro de preces gerais, ele fala do Pai Nosso, explica o Pai Nosso. Para quem tiver curiosidade de entender o Pai Nosso de uma maneira mais profunda, tem a explicação do Pai Nosso lá. Ele começa o capítulo dessa maneira. Depois ele fala sobre as preces necessárias e importantes para reuniões espíritas. Depois ele traz preces pelos médiuns. Mas Fábio, Kardec escreveu essas preces? Não. Os espíritos passaram essas preces. O Livro dos Espíritos é um dos 5 do Pentateuco espírita que vieram do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos veio de conversas, de perguntas e respostas com os espíritos. Durante essas conversas, houve orações que foram passadas, preces que foram passadas. E Kardec então compilou, organizando dessa maneira. Está facilitando a nossa vida. Vamos fazer uma reunião espírita? Vamos. Que oração? O que eu falo? Começa por aqui, ó. Até você pegar o ritmo, até você pegar a segurança, até você saber como falar intimamente. Fala pela forma, não tem problema, precisa começar de algum lugar.
E para os médiums? Eu acabei de fazer o curso de médium, então agora eu vou começar a trabalhar no colegiado. E antes de sair de casa eu queria fazer uma oração, mas o que eu falo? Está aqui, ó. Procura uma. Com certeza você vai achar uma oração que se adeque para você, a sua situação naquele momento. Não é uma só, tem várias. Dentro das preces para si mesmo, e não é por acaso que ele começa com as preces para si mesmo. Vamos observando isso, tá bom? Prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Prece para afastar os maus espíritos. Então tem a prece para trazer para perto de mim quem me protege, tem a prece para afastar de mim quem não precisa estar ali. Para pedir a corrigenda de um defeito. Olha, fiz uma besteira, me ajuda a corrigir. Tem como? Tem como. Mas eu falo com quem? Para quem que eu peço? Dá uma olhadinha na prece aqui, vai ajudar. A gente exercita a humildade quando a gente faz isso. Para pedir força de resistir a uma tentação. Não estou dando conta, acho que eu não vou conseguir. Pede uma ajuda. A gente nunca está sozinho. Mas você quer ter a companhia de quem? De quem te atrapalha ou de quem te ajuda? Num momento como esse. Ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Pedir ajuda, conseguir, agora agradece. E para pedir um conselho. Meu anjo da guarda, fala comigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Estou numa situação que eu não sei para onde ir. Isso por si só já é uma oração? É. Mas e se eu não estiver seguro a respeito disso? Tem uma oração para fazer. Que os espíritos ditaram para Kardec. Ou para os amigos, para os assessores de Kardec. E continua, ainda as preces para si mesmo. Para as aflições da vida. Raras situações. Ação de graças por um favor obtido. Obtive ajuda na minha aflição? Vou agradecer por isso. Pelo ato de submissão e de resignação. Por um ato de submissão e resignação. Que pode ser meu ou de outro para comigo. Num perigo iminente. Não aconteceu ainda, mas eu estou sentindo que tá para acontecer. Posso pedir ajuda? Posso. E tem um jeito para isso? Tem. Está escrito lá. E não é uma oração não, volto a dizer, tem várias. Ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Eu pedi ajuda para um perigo iminente. Recebi ajuda? Tem um agradecimento para isso. Não é assim que a gente faz quando a gente recebe um favor de um amigo? A espiritualidade é amiga. Se eu recebo um favor, depois eu agradeço. No momento de dormir. E no momento final de dormir, que é na previsão de morte próxima. Estou sentindo que vou e já começo a me preparar para isso. Eu mesmo. Aí vem as preces pelos outros. Por alguém que esteja em aflição. Ação de graças por um benefício concedido ao outro, que eu posso ter pedido ou não. Eu posso ter pedido para ajudar o meu irmão, a minha mãe, o meu amigo, o meu colega. Mas eu posso não ter pedido. E ela recebeu essa ajuda, essa graça na vida. Eu vou lá e agradeço também. Por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. É isso. A gente tem que pedir por todo mundo. Até pelos nossos inimigos, ou aqueles que a gente julga inimigos, ou aqueles que nos julgam como inimigos, ou por aqueles que não estão querendo coisa boa com a gente. A gente tem que pedir por eles também. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. O agradecimento por aquela graça que foi alcançada. Pelos inimigos do Espiritismo. Por uma criança que acaba de nascer. Por um agonizante. Preces por aqueles que não estão mais na terra, já se foram.
por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivermos afeição e que já se foram, pelas almas sofredoras e que pedem preces. E aqui não precisa ser uma pessoa específica. Eu posso simplesmente fazer a prece pelas almas que precisam de oração. Tá assim, ó. Nós precisamos todos aqui de oração. E as almas, os espíritos que não estão mais encarnados, também. A gente pode simplesmente fazer para todos. Por um inimigo morto, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos, aqueles que não se arrependeram. Aí tem as especificidades, né? E termina com o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é composto de a finalidade do Evangelho no Lar, as sugestões, tipos de Evangelho para se fazer no lar e o roteirinho. A prece inicial, a leitura, os comentários, as vibrações e a prece final. Essa é a parte final da coletânea de preces, que é a sua prática diária. Aquelas são práticas específicas. O Evangelho no Lar é prática diária, que você pode escolher fazer todo dia, você pode escolher fazer dia sim, dia não, a cada 3 dias. Uma vez por semana é o mínimo que a gente sugere, que o próprio Evangelho no Lar sugere, que o próprio Kardec sugere. Né? E é um convite para Jesus ir morar na sua casa. Quer estar bem acompanhado? É só convidar Jesus para ir morar na casa com você, no seu lar. O Evangelho no Lar faz isso. Né? Você abre a porta para Jesus que está batendo lá. Então, vocês viram a quantidade de assuntos que está endereçado nesse capítulo? Se eu não ler nenhum outro capítulo do Evangelho e simplesmente praticar as orações, eu estou praticando o Evangelho de Jesus. Olha a sagacidade de Kardec ao fazer isso. Ele falou assim, é difícil seguir Jesus, né? É, eu sei. Deixa eu tentar ajudar. Sabe quantos anos Kardec demorou para organizar tudo que ele organizou, em termos de respostas e perguntas, em termos de livros separados, a Gênese, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, todos os livros do Pentateuco. Sabe quanto tempo? 3 anos. Não estava sozinho, né? Ele não fez isso sozinho. Estava muito bem assessorado. E aqui também. Quando as preces são organizadas dessa maneira, foram direcionadas para nós, perdidinhos no mundo, podermos nos encontrar. Para a gente ter um caminho. Obrigado. Dessa maneira, essa terceira etapa fecha com trazendo o conhecimento do Evangelho a serviço da comunhão com Deus. Então, todas essas orações me permitem estar conectado com Deus, com as hostes celestiais que servem a Deus, e me dá um direcionamento. Porque toda vez que eu agradeço, eu lembro que eu recebi alguma coisa. Toda vez que eu peço, eu reconheço que eu preciso. E tudo isso vai me dando uma medida de se é para mim, para o outro, para alguém que eu prezo ou alguém que não gosta de mim, vai me dando uma medida de como ser um melhor cristão, de como seguir melhor os caminhos que Jesus deixou. Faz sentido? Então, por que concluir o Evangelho segundo o Espiritismo com uma coletânea de preces? Kardec está dando o caminho para a gente seguir da melhor maneira possível e para a gente agir conforme o Evangelho.
Eu não sei como ser um cristão, eu não sei como seguir Jesus. Isso é falácia. Não sei o que fazer. As orações dão um caminho. E não é pouco, não. Orar é muita coisa. Quando a gente lê a literatura espírita, rica em relatos dos espíritos, no pós-morte, no pós-vida, no pós-encarnação, melhor dizendo, a gente vê isso. Todos eles relatam a importância da oração, não só para nós encarnados, para os desencarnados também. Muito importantes. Não sabe o que fazer? Ora. De que jeito eu vou orar? Olha, daquele jeito que você conseguir. Você consegue se relacionar de uma maneira amigável com para quem você está pedindo? Para Jesus? Para Deus? Fala de uma maneira amigável. Você acha que é melhor ajoelhar? Ajoelha. Você acha que lavando o prato você consegue fazer uma oração? Faça. Tá tudo bem. No metrô, chacoalhando, tá bom também. Não tem regra. A regra é a sua conexão. Conseguiu se conectar de verdade? Isso é uma prece. Não, eu tenho que sentar, me arrumar, botar uma roupa direitinho e falar formalmente com Deus. Tá bom, faça isso. Mas eu não... Esse formal seja no coração. Sempre. É a sua maneira, né? Tem gente que se sente bem dessa forma. Faça da forma que se sente bem. Né? Não espere algo com isso, a não ser a conexão. E o quarto aspecto é que a coletânea de preces prepara. Prepara o quê? Olha, não é um estudo circular. A gente não faz os 27 capítulos, a coletânea de preces, e quem vier semana que vem vai ver o capítulo 1. A gente vai continuar. É um ciclo. Então a coletânea de preces prepara para o novo ciclo. Olha que interessante. Ela é o fim de um ciclo e prepara para um novo ciclo. Será que tem uma dica aí? O entendimento de etapas diferentes, né? Ó, ela encerra e prepara. Etapas diferentes. A exemplo da vida. A exemplo do nosso dia. Tem um horário certo para rezar? A resposta é não. Mas eu queria saber. Bom, então a sugestão está aqui. Faz no começo do dia e no fim do dia. No mínimo. Prepara o seu dia com uma boa oração. Encerra o seu dia com uma boa oração. O contrário também. Prepara a sua noite com uma boa oração, que é a do encerramento do dia. Encerra a sua noite com uma boa oração, que é a do início do dia. As orações, as preces feitas no início do dia e no fim do dia são muito importantes. Elas tratam da transição que nós temos entre a vigília e o estado de sono, em que a gente não fica paradinho na cama. A gente sai por aí. E se a gente não estiver preparado para sair por aí, a gente volta acompanhado do que não deveria. Melhor estar preparado. Melhor estar bem acompanhado durante esse processo. Entendeu o que eu quero dizer? Bom, eu tenho uma série de coisas para refletir por aqui ainda. Eu preparei uma conversa longa para a gente. Mas hoje a nossa conversa termina aqui. Então eu quero sugerir para vocês, por causa do nosso tempo, né? Eu quero sugerir para vocês que vocês leiam o capítulo Coletânea de Preces, só o começo, onde fala da oração ao Pai Nosso. Ele vai falar frase por frase.
Pai nosso que estais no céu. Comentário. Santificado seja o vosso nome. Comentário. Posso pedir para vocês fazerem isso? Vocês topam? Topam fazer isso antes de dormir hoje? Para estar bem acompanhados da compreensão do Pai Nosso durante o sono? Pode ser? Numa próxima ocasião, numa próxima oportunidade, eu faço a outra metade dessa preleção para vocês. Tá bom? Cochichem comigo. Há quantos anos, né? Eu vejo tudo. Capítulo por capítulo, né? O expositor, tal, não sei o quê. E possivelmente está de parabéns. Obrigado. Eu tinha assistido uma apresentação desse último capítulo, né? Como você fez agora. Geralmente são divididos em 2 dias, em 2 vezes, sabe? Cada um tem um jeito, né? Você realmente está de parabéns. Obrigado. Não sou eu que estou de parabéns, quem me assessorou está de parabéns. Eu sou só o mensageiro aqui, mas obrigado. Que bom que vocês gostaram. Uma coisa que é importante notar a esse respeito. A casa hoje não está cheia. Vocês viram isso, né? Mas ela não está cheia de quem a gente vê. Todas essas cadeiras estão ocupadas e tem gente de pé aqui. Então, assim, tem muita gente aprendendo, ouvindo. Muitas delas vieram com vocês, inclusive. Então, sempre que vocês orarem, é esse o gancho que eu queria puxar. Sempre que vocês orarem, procurem, não tem nada errado em orar mentalmente. Não tem nada errado em orar baixinho. Mas procurem orar falando para a gente ouvir, para a gente mesmo ouvir. Porque quem nos acompanha ouve também. Pode ser da sintonia A ou da sintonia B. Quando a gente ora pedindo por ajuda, eu estou recebendo a ajuda de A ou de B. Que está ouvindo. Nós nunca estamos sozinhos. Lembrem disso. Quando eu estou orando, eu não estou desesperado, desvinculado do mundo, sozinho. Tem um monte de gente ao meu redor. Paulo, em Hebreus, é atribuído a Paulo, né? Está lá em Hebreus, ele diz assim, há uma nuvem infinita de observadores sobre nós. A gente sabe do que ele estava falando, né? São os nossos amigos espirituais, que estão todos ao redor. Mesmo aqueles que não gostam da gente, são nossos amigos. E a gente pode ser amigo deles, ajudando nas orações. Eu acho que tem alguém me atrapalhando. Tem alguém que não gosta de mim. Aí eu sinto um peso. Sabe essas coisas que de vez em quando a gente sente? Que às vezes é besteira, mas às vezes não é. Faz uma oração. Tem uma oração para isso. Eu acabei de passar por lá. Tem uma oração para isso. Pede por um inimigo. Pede por um obsessor. E eu vou encerrar já, mas último comentário que eu acho importante. A gente vem para o centro, a gente reza, a gente vem tomar passe, a gente estuda o Evangelho, a gente eleva o pensamento a Jesus, não é? Mas a gente já fez muita besteira nessa vida, hoje mesmo, em outras encarnações. A gente não é muito flor que se cheire. E a gente precisa lembrar disso. Não lembrar das histórias que a gente já viveu. Lembrar que a gente já fez muita besteira. Que a gente se acha grande coisa, mas a gente está num caminho árduo e a gente está só no começo. Se a gente pensar na sequência dos planetas, na sequência da evolução espiritual, nós estamos lá no comecinho. Tem um caminho inteiro para ir. Olha a escada de Jacó ali atrás do Flávio. Né? Tem muitos degraus para a gente subir. A gente está lá no comecinho. A gente não é grande coisa. Então, quando a gente fala, olha, vamos orar. Não, vai lá no centro. Faz um atendimento fraterno. Olha, toma essa aguinha. Aquele pessoal que viveu com a gente antes e que conhece o que a gente fez,
Tá do lado assim, ó. Ué, tá dando uma de santinho agora? Eu sei o que você fez. Ah, tá falando palavra bonitinha? Eu lembro o que você fez comigo, com a minha família, com a minha esposa. A gente fez. A gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente não lembra. A oração ajuda a dirimir um pouquinho disso. A gente se conectar com a necessidade de desfazer os nozinhos que a gente já fez na vida, que a gente já fez na morte, que a gente já fez nas outras encarnações. E a gente vai com isso limpando. Eu acho que é num dos livros do André Luiz, se não me engano é Vida entre Dois Mundos, uma coisa assim, que ele fala que toda oração que é feita pelos encarnados é recebida na espiritualidade como centelhas de luz que podem ser armazenadas. Essas centelhas de luz sobem, eles armazenam essas centelhas de luz para servir como um bálsamo para os espíritos necessitados. Olha como a gente pode fazer muito com as orações. A gente pode ajudar com um dinheirinho, a gente pode ajudar com um trabalho voluntário, a gente pode ajudar com um olhar caridoso, a gente pode ajudar abrindo o vidro para conversar com uma pessoa que é invisível aos olhos da sociedade. A gente pode ajudar dando um abraço, claro que a gente pode. Mas a oração é muito especial. Olha o trabalho que Kardec teve. Não é à toa. Vocês entendem isso? Vocês estão aqui hoje para ouvir isso. Vamos praticar? Vamos rezar? Vamos levar mais a sério o poder da oração? Vamos encontrar com Jesus nos nossos corações, nos abrindo através da oração? É um convite, né? Tudo é um convite para encontrar com Jesus. A oração também. Pode ser? Então tá bom. Por hoje, então, é isso. Na próxima vez eu faço a outra parte da apresentação e vamos encerrar com uma oração.